Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 36. Diz assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque a transgressão dos homens é que iniquidade não há detestável, nem detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. No seu reino, aqui na tempestade, nem em caminho que não é bom, não se prospere o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como a montanha de Deus, os teus jeitos como um abismo profundo. Tu sem conserva o dono dos animais. Qual preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Como chega a tua iniquidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos rebeldes de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Tomai a natureza da iniquidade, Aleluia, glórias a Deus. Então, como o salmista ele fala bem aqui, né, que o nosso refúgio ele está em Deus, né? Apesar dos ímpios se levantarem, apesar, né, de haver maldade nas pessoas e no mundo, né, a bondade de Deus, a benignidade de Deus é que nos protege, é que nos guarda, é em Deus que nós nos refugiamos, e o Senhor ele é zeloso, né? Que fala aqueles que são ímpios, aqueles que são retos, aqueles que confiam, aqueles que acreditam. E nós estamos aqui essa noite porque nós cremos, nós confiamos, então nós somos essas pessoas, né? Nós somos os justos, nós somos os retos, aqueles que acreditamos em Deus, e a gente recebe de Deus tudo isso, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, e a gente está aqui nessa noite para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus, né? Pelo cuidado dele, pela bondade dele, porque ele tem nos dado livramentos, e não só livramentos, né? Ele tem abençoado, né? Ele tem suprido as nossas necessidades e até mais, né? Até além às vezes do que nós precisamos, e nós somos gratos a Deus, né? E nós amamos o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, né? Para louvar, para glorificar e para engrandecer o nome dele, amém? Vamos orar, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na sua casa, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai, te glorificamos, Deus, por estarmos na sua presença, Deus, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é bom, que a sua benignidade, Senhor, tem cuidado de nós, meu Pai, que o Senhor tem nos protegido, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela sua misericórdia, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos abençoa, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e consagramos tudo a Ti, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor, em nome de Jesus, venha renovar a nossa mente, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor continue nos dando livramentos, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre nós, meu Pai, as tuas bênçãos, a tua unção, o teu Espírito Santo, meu Pai. Nós precisamos, meu Deus, da tua presença. Nós precisamos, meu Pai, ser guiados pelo teu Espírito Santo, meu Pai. E que em nome de Jesus o Senhor venha nos guiar, o Senhor venha nos conduzir. Que o Senhor repreenda todo o levante do inimigo, Deus, das nossas vidas, toda seta, meu Pai. Tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, que caia por terra, em nome de Jesus, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o número 33 da harpa. Com tua mão segura bem a minha,
dores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Amém? Vamos orar novamente. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Deus. Te agradecemos, meu Pai, por cada vida, Deus, que o Senhor trouxe aqui esta noite. Te agradecemos, meu Deus, pela tua unção, pelo teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor fale conosco esta noite, meu Pai. Abre, Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abre o nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor fale conosco esta noite. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida dos teus filhos, Deus. O Senhor sabe, meu Pai, o que cada um está precisando, o que cada um tem colocado diante do Senhor. E o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é o Deus que já está agindo, Deus, na causa e na vida de cada um, meu Pai. E que o Senhor continue falando conosco essa noite, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou convidar o irmão Almir para continuar dirigindo o culto, amém? Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra de Deus nos diz, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o versículo 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E em João 7 diz assim, no 37, 38: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'águas viva correrão no seu ventre. E na segunda parte do 68 do João 6 diz: tu tens a palavra da vida eterna. É uma afirmação, e nós sabemos disso.
que as palavras de Deus são para a vida eterna. E por isso que nós estamos aqui louvando a Deus, agradecendo ao seu grande e maravilhoso nome, porque é o nome maior que nós temos, né? É o nome de Jesus Cristo. E é através dele que nós colocamos os nossos pedidos, as nossas alegrias, as nossas tristezas e o que nós desejamos a Deus, tudo consagramos a Deus em pedidos e também em agradecimento. Por isso que nós estamos aqui, maravilhados sempre com as coisas que Deus faz nas nossas vidas. E nós temos mais e mais, ser mais gratos, né? E buscarmos a Deus em verdade e em justiça, porque Deus se agrada disso e é o que nós procuramos para nós alcançarmos mais à frente a salvação, que é o que mais almejamos nas nossas vidas. Amém? Agora é o momento de dar aos irmãos para que leiam algum versículo, alguma passagem da Bíblia, ou agradeço, ou peço alguma coisa que Jesus sempre está pronto para ouvir. Amém? Amém. Meus irmãos, vou escalar. Nicole. Paz, Senhor. Glória a Deus. Queria dar um testemunho que é muito especial para mim. Acho que era uma coisa que eu já queria há muito tempo, desde que eu fiz 18 anos, que é a minha carteira de motorista. Dou graças a Deus por isso. E no caminho para esse processo foi muitas orações. E teve um dia na minha oração, foi um dia antes da minha prova prática, que eu fui orar e Deus trouxe para mim o Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ali eu soube que daria tudo certo. Então eu estava muito aflita, muito nervosa antes da prova, mas eu coloquei nas mãos de Deus, eu orei, joelhos, coloquei nas mãos de Deus, consagrei aquela prova e deu tudo certo, para honra e glória de Deus. Amém. E nada mais justo do que a gente vir falar publicamente, né, o que Deus faz nas nossas vidas, né? E como Deus é muito bom e eu já tenho o costume já de louvar a Deus, acho que esse foi o dom que Deus me deu. Nós vamos louvar o hino 8 da harpa. 8. Glória a Deus. Tocando a harpa. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo
Deus aí nos diz nesse hino, né? E nós sabemos, em outras palavras, né? Que na hora que Ele resolve, Ele sempre nos dá a vitória. Nicole realmente tinha essa vontade, né? Já há algum tempo, mas por N fatores não foi possível. Mas a hora chegou e ela tirou, como a gente fala, de letra, né? Estava ansiosa, é normal, todo mundo fica mesmo, mas é o que eu sempre falei para ela: rapaz, você tem um Deus que tudo pode, então cria nele e vai, faz, e se for a vontade dele, você vai passar de primeira. E eu sempre falava para ela: você vai passar de primeira. Ela tinha essa dúvida, mas Deus deu a vitória para ela e ela muito grata, veio testemunhar aqui na frente. Amém? Amém. Mais alguém tem a palavra? Opa, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. E agradecer a presença de cada um também, né? Mas hoje eu quero agradecer a Deus pela volta da pastora, né? Porque eu sei que acontece comigo hoje, eu fico muito preocupado quando as pessoas viajam, né? Então, viagem dessa é 10 horas de avião, então isso é perigoso demais. Eu só fiquei tranquilo quando ela voltou, né? Então, eu sinto muita falta dela. Acho que a pessoa que mais sente falta dela é eu e a Camila, né? Porque a Camila nunca foi. Aí, para não regular do Senhor, vocês estão aí de volta. Eu lembro que o primeiro dia eu ficava aqui, quando eu olhava lá para organizar, aquela Maria Isabel, estava lá, a cadeira dele estava lá. Então a gente acostuma com as pessoas, e ela é a pessoa que faz muita companhia, quem me leva no pé, quem me acompanha em tudo e tal. Na academia, tudo ela vai comigo. Então quando ela viaja, eu vou sentir muita falta dela. Eu sei que a irmã também sentiu, todos lá em casa sentiram, né? Ela é uma pessoa que todo mundo gosta muito dela, mas para a honra e glória do Senhor está aí de volta. E agora é só alegria, né? E quero também agradecer a Deus pelo aniversário da irmã Zélia ontem. Aqui em Provérbios 14, o versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. E eu já tenho 48 anos de casado com a irmã Zélia. Eu sei que ela é uma pessoa que tem muito edificado lá, ela tem um controle sobre todo mundo, sobre os filhos, sobre os enteados, sobre os netos. Todo mundo gosta dela, então isso é muito bom, porque ela é essa mulher que edifica o lar, né? E é importante que nós sabermos disso. E então, me julgo uma pessoa de sorte, ter encontrado ela para nos casar, porque quando você encontra uma mulher que não é dificular, que é desmantelada, você também vai junto, né? Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aí esse tempo todo e com um projeto de mais um bocado de ano daqui para frente. E vamos continuar na luta, na batalha, né? Agradecendo a Deus pela vida dela, pelo que Deus tem feito na vida dela, como ela tem um controle, como ela sabe trabalhar, como ela sabe controlar as pessoas, e tem realmente edificado a casa, né? Então eu agradeço a Deus muito pela vida dela e por ela ter completado esses anos, que eu não vou me atrever a dizer quantos, né? Porque pode eu não gostar, mas quero agradecer a Deus por isso, amém? Amém. Aproveitar para fazer uma oração para a irmã Zélia, amém? Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, toma a tua serva nas tuas mãos, Senhor Deus. Coloca sobre ela a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai. Trazendo saúde na vida dela, trazendo bem-estar, meu Pai. Que tu conduza ela sempre como ela tem sido, uma pessoa equilibrada,
e que é sempre cheia de amizades e cercada de amigos, e os filhos e tiaras e netos, todos gostam muito dela. E por isso, Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, meu Pai, te pedir, move a tua mão a favor da tua filha, dela saúde, paz e prosperidade, e multiplica os seus anos de vida, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas é isso aí, a vida dos casados, né, dos casais. Quando tudo corre bem, Deus está presente com certeza na vida dos casais, e por que não de vocês mais ainda, que são aqui os anjos da igreja e que estão sempre à frente aqui dos trabalhos, né? Deus se compraz disso e que aumente mais e mais os anos de vida com saúde e alegria na vida da irmã Zélia. Amém? Amém. Mais alguém? Irmã Zélia? Opa! Aleluia, né? Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Grande é o nosso Deus, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro bem presente. Olha, maravilha, né? E o socorro do Senhor está na vida de cada um nessa noite aqui, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Eu sou grata a Deus, como o pastor falou aí, que eu fiz mais um ano de vida, né? E eu creio que Deus nos abençoa mais e mais ainda, que a gente está na presença do Senhor, né? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus fiel, e é um Deus que nos ama, e é um Deus que abençoa. Por isso eu estou aqui para agradecer pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, aleluia, pela vida da irmã Patrícia e do irmão Isaac, que viajou e Deus levou em paz e trouxe. E lá onde eles ficaram foi uma bênção, disse que foi uma maravilha. A cunhada dela recebeu eles igual um anjo de boa, né? Maravilha do Senhor, né? Nós temos que agradecer a Deus pela vida deles, pela vida da Tati, né? Que recebeu eles muito bem lá e foi uma bênção, né? Nós temos que agradecer ao Senhor nessa noite por todas as bênçãos que eles fazem na nossa vida, tá bom? Aleluia. Que Deus venha abençoar. Quero agradecer a Deus pela presença da irmã Dodô que está aqui também. Que Deus abençoe. A nossa vizinha ali também foi fundadora dessa igreja, mas a irmã Augusta, né? Desde o começo. Que Deus abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã Dodô. Deus dê muita saúde, muita paz para você, para o seu esposo, para seus filhos. Que Deus acampe os teus anjos no teu lar, guardando, abençoando e livrando dos mal, repreendendo toda seta do mal, toda seta do maligno. Que Deus envie os anjos do céu ali naquele lugar. Que Deus acampe ali para lhe guardar, para lhe dar saúde, para lhe dar paz e para lhe dar alegria. Que Deus abençoe a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada. Eu quero também pedir oração pela, vamos até orar por ela, né? Pela vida da amiga das meninas, a Vanessa, uma moça conhecida aqui da 39, muito conhecida, a gente conhece há muitos anos. E ela teve um acidente de moto e está muito mal no hospital, né? Vamos orar por ela aqui, vamos levantar um clamor por essa vida, para que Deus venha dar uma resposta, aleluia. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite, na tua presença, eu te peço, ó Deus, vá lá naquele leito daquele hospital daquela moça tá, lá em Anápolis, Senhor. Toca nos nervos nela, toca no coração, toca nos ossos, toca nas costelas que ela quebrou, toca no rins que está passando mal, toca no fígado, Senhor. Toca em todos os órgãos da tua filha, Senhor. Tu és o Deus da cura, tu sabe que aquela moça é muito jovem, com uma família pequena para criar ainda, Senhor. Eu te peço nessa noite, vai ao encontro dela agora. E toca nela, Senhor, e guarda, e abençoe e cura, Senhor, aquela vida. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoe a irmã Betânia também, que não veio. Eu não sei o que foi, irmã Dailton. Abençoa Pedro Filho, Luciana e Isabela. E abençoa cada vida que está aqui nesse lugar. A irmã Nicole, que deu esse testemunho de bênção, né? Que Deus abençoe a irmã Nicole, continue abençoando, que ela é uma pessoa jovem, precisa de muita bênção ainda. E que Deus abençoe ela em nome de Jesus. Eu te peço nessa noite, venha abençoar cada vida que está aqui, guardando, abençoando e livrando do mal, derramando as suas bênçãos sem medida. É isso que eu te peço nessa noite. Abra a janela do céu para nos abençoar, para nos guardar e para nos livrar de todos os maus. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem
que bom saber, Senhor, que está presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla meu irmão, meu Senhor, dando paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o seu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que está presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina mesmo, Senhor. Reina nesse lugar, Senhor. Reina em nossos corações também, Senhor. Porque Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus da libertação. E Tu és o Deus que nos ama. E eu Te agradeço nessa noite por cada vida que está neste lugar. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Mais algum dos irmãos? Quer a palavra? Amém. Pastora Patrícia, que irá nos trazer a palavra. Oremos, meu Deus. Senhor, meu Deus, nesse instante está aqui presente a Tua serva que irá trazer a Tua palavra santa aos nossos corações, meu Deus, através do Teu Espírito Santo. Que ela fale, meu Deus, palavras vindas do santo céu, meu Deus, que preencha a nossa vida em harmonia, em tranquilidade e nos dê, meu Deus, o caminho para que nós sigamos, meu Deus, através dele, um caminho santo que leva até a Ti. Obrigado por trazer a Tua serva e o Teu servo, meu Deus, e o esposo dela que esteve nessa viagem, meu Deus. Muita falta fez para nós, mas nós sabemos que isso é uma dádiva do Senhor que nos dá a oportunidade de conhecermos mais dos encantos dessa Tua terra, meu Deus. Sei com ela que ela traga essa palavra santa aos nossos corações, que preparados já está. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 139. Salmo 139. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus, né? Pelo aniversário da minha mãe, que com certeza é uma bênção de Deus, né? Completar mais um ano de vida com saúde, né? Assim, tão bem, tão disposta, né? E ela é uma bênção, né? Para a nossa vida, para a nossa família. E não só para a nossa família, mas eu acho que para todo mundo que ela conhece, né? Porque ela se preocupa com todo mundo, ela ora por todo mundo, né? Ela tem assim, o desejo de ajudar todo mundo, né? E o que ela pode, ela faz. Então ela realmente é uma pessoa assim que tem assim, feito o que Deus tem colocado no coração dela, né? Que é a gente amar as pessoas, ajudar, e ela faz isso. E eu sei também que Deus cuida dela, né? E Deus guarda, e Deus abençoa. E Deus tem sido fiel, né, com ela, porque ela é fiel com o Senhor. E eu quero agradecer a Deus por isso e desejar, né, que ela continue sendo abençoada e que Deus multiplique os anos de vida dela com saúde. E quero agradecer também, né, pela viagem que nós fizemos, que foi só a bênção, né? Assim, nos mínimos detalhes, como Deus cuidou de todas as coisas. Né, desde o voo, né, que a gente ficou tanto na ida quanto na volta, mais de 10 horas de voo, e nenhuma vez o piloto falou que estava tendo turbulência, né? Foi tranquilo 100% do tempo, e lá tudo tranquilo, assim, a gente, né, ficou esses dias todos lá, nada nos fez mal, assim, que a gente comeu, né, que às vezes a gente viaja e estranha, né, a comida ou a água, mas a gente não teve nada de mal, não teve nenhum mal-estar. Na casa da Tati, assim, nós fomos muito bem recebidos, a gente ficou como se realmente estivesse em casa, né? Então Deus cuidou de todas as coisas, tudo. A gente foi em paz, voltou em paz, e foi realmente uma bênção. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso,
né? Porque Ele cuida da gente e Ele faz mais, né? Mais do que a gente pede ou do que a gente pensa, porque a gente nem tinha planejado de viajar para a Suíça esse ano e Deus fez, né, essa bênção nas nossas vidas. A gente, na verdade, tinha planejado de viajar para a Colômbia. A gente tinha marcado essas férias de agosto para viajar para a Colômbia, porque a gente tinha pesquisado que era a melhor época do ano de ir para a Colômbia. E aí a gente, de repente, decidiu, não, vamos para a Colômbia não, vamos para a Suíça. E se a gente tivesse ido para a Colômbia, talvez não tivesse sido muito bom, porque nos dias que a gente estaria lá, teve terremoto e teve atentados terroristas por causa da mudança do presidente. Então a gente vê assim, né, o livramento que Deus dá, e Ele faz mais, né? A gente pediu para ir para a Colômbia, Deus mandou a gente para a Suíça, e Ele ainda livrou, né, de tantas coisas que poderia ter acontecido lá ou não também, né? Se Ele tivesse, Deus também poderia ter nos guardado lá. Mas Deus faz mais, né? Eu quero só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então vamos ler agora o Salmo 139, versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia, glórias a Deus. Esse salmo, ele tem um título aqui na minha Bíblia que diz assim: a onipresença e a onipotência de Deus. Então nós sabemos, né, que Deus ele é onipresente, né, Ele está em todos os lugares, que Deus ele é onipotente, Ele tem poder de todas as coisas. Mas quando a gente lê esse salmo todinho, versículo a versículo, a gente presta atenção em cada uma das palavras, a gente vai ver que o salmista, ele está falando da presença de Deus de uma maneira diferente. Não é uma presença assim geral de que Deus está em todos os lugares, mas ele fala da presença de Deus de uma maneira íntima e próxima, né? De como Deus nos conhece tão bem e de maneira individual, né? Que no meio de uma multidão, Deus não está vendo simplesmente no genérico a multidão, Ele te vê individualmente, né? Ele te vê pessoalmente. Ele fala de um Deus que te conhece porque Ele te formou no ventre da sua mãe. Deus te fez lá no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Foi Ele que te formou, foi Ele que te fez. O Salmo fala de um Deus que conhece e entende os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, às vezes a gente tem pensamentos, a gente tem sentimentos que a gente nem fala para as pessoas, mas o Senhor conhece, né? E a gente precisa aprender a enxergar Deus dessa maneira. Esse Deus que nos vê intimamente, esse Deus que nos vê pessoalmente e que nos vê de maneira próxima. Porque às vezes a gente tem a visão de Deus, assim, um Deus distante, né? Como se Deus estivesse tão longe, como se Deus estivesse assim, tão acima, né? E a gente sabe que Deus ele é soberano, que Ele é todo poderoso, que Ele é o Rei do universo, mas Ele não está distante. Ele é um Rei que está próximo, porque a palavra de Deus diz também que Ele é o nosso Pai, né? Então, apesar dele ser o Rei, Ele é o nosso Pai, e a palavra de Deus diz também que Ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, esse Deus que está em todos os lugares, Ele está te vendo individualmente.
Ele está te vendo assim, nos mínimos detalhes. E a Bíblia, ela fala sobre isso várias vezes, diversas vezes ela mostra isso. Na aula da Escola Bíblica Dominical de hoje, a gente falando sobre o apóstolo Paulo, né, na fundação da igreja em Corinto, e a gente vê que ele foi até Corinto em obediência à direção do Espírito Santo de Deus, mas chegando lá, como foi em todas as cidades que eles foram, né, ele teve muitos conflitos, teve muita resistência, teve muita perseguição. E às vezes a gente acha, né, que quando a gente está tendo resistência, quando a gente está tendo dificuldade, é porque não é de Deus. E a gente vê que é justamente o contrário. Deus mandava eles irem para a cidade e chegava na cidade e tinha perseguição, tinha resistência, tinha tribulação, tinha tudo isso, mas era da vontade de Deus. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele era humano, ele tinha sentimentos. E aí mostra que ele estava assim, emocionalmente abalado por tudo aquilo que estava acontecendo, pelo que ele estava passando, até que ele tem uma visão do Senhor. E o Senhor fala com ele, né, lá em Atos 18, do 9 ao 10, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Então ele estava sendo perseguido, ele pregava na sinagoga e estava sendo proibido de pregar na sinagoga, ele estava pregando em outros lugares, estava sendo perseguido, mas Deus aparece para ele e fala, olha, não tenha medo, continue falando, não se cale, porque eu sou contigo e ninguém vai te fazer mal. E a gente lê e vê que é exatamente isso que acontece, né? Apesar da perseguição, ele pôde continuar pregando, ele pôde continuar falando e muitas vidas se renderam a Jesus, né? E a gente tem as duas cartas, né, de Coríntios depois, justamente por causa disso, por causa da igreja que foi fundada ali naquele lugar, porque Paulo obedeceu à voz do Senhor, né? Então Deus falou pessoalmente com Paulo sobre a situação que ele estava passando e sobre aquilo que ele estava sentindo, porque Deus viu que ele estava com medo, né, do que poderia acontecer com ele. E Deus fala, olha, não precisa ter medo. Então Deus fala de maneira individual e pessoal com Paulo, né? E Deus é o mesmo Deus, né? O Deus que Paulo serviu, o Deus que Paulo pregava, é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que nós pregamos e é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele se fará presente. Deus, Ele não só está aqui nessa noite, mas Ele está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, né? O Senhor, Ele vê todas as coisas e a gente precisa acreditar e viver isso, porque muitas vezes a gente, até sendo cristão, nós somos racionais, né? A gente fica questionando as coisas de Deus, a gente fica questionando como é que Deus vai fazer as coisas, analisando as coisas, né? Mas o Senhor, Ele espera de nós que nós sejamos espirituais, porque Deus, Ele não trabalha com a razão. Deus, Ele age do jeito que Ele quer e muitas vezes nós não vamos entender a maneira de Deus agir e a maneira de Deus trabalhar, mas Ele vai agir e Ele vai trabalhar e Ele vai fazer. E assim, Deus, Ele é poderoso, né? Eu até contei o testemunho alguns dias atrás, que eu tinha trocado de local de trabalho, né? Que eu estava no teletrabalho, que eu tinha orado por isso, né? Para eu ficar no teletrabalho. Só que eu trabalhava uma vez por semana ainda presencialmente. E eu continuei orando e falando, Deus, mas eu pedi para eu trabalhar 100% teletrabalho, né? E Deus fez dessa maneira, de maneira assim que eu não entendi. E agora eu estou do jeito que eu pedi para Ele, 100% teletrabalho. Então Deus faz de uma maneira que a gente não precisa entender. A gente só precisa acreditar. Então a gente precisa acreditar nesse Deus que olha para a gente individualmente e pessoalmente e que é próximo, né? Só que a gente vê que tem muitas pessoas, às vezes eu observo isso, né? Pessoas que eu conheço, pessoas até que às vezes estão nas redes sociais, que elas são cristãs, elas acreditam em Deus, elas até às vezes citam versículos da Bíblia, mas elas não acreditam. Você vê que não acredita naquilo que elas estão falando, que elas não acreditam no que está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas leem a Bíblia e elas pensam assim, que são metáforas,
ou que são palavras motivacionais, mas o que está escrito na Bíblia é a realidade. O que está escrito que aconteceu é porque aconteceu do jeito que está escrito que aconteceu, né? E o que está escrito que é possível na palavra de Deus é possível. A gente tem que acreditar no que está escrito na palavra de Deus, porque se a gente não acredita no que está escrito na palavra de Deus, como é que a gente vai viver o que está escrito na palavra? Porque a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Se você não tem fé, como é que você vai viver? A gente viu o testemunho da Nicole. Deus falou com ela através do versículo, olha, e ela acreditou, e ela confiou, ela tomou posse, ela foi lá e fez a prova e passou, né? E passar de primeira, para algumas pessoas é fácil, para mim não foi, porque eu passei na terceira vez, eu tive que fazer 3 vezes a prova prática, né? E foram muitas aulas que eu tive que pegar para poder passar, né? Então a gente vê assim que realmente é Deus, porque ela leu aquele versículo e ela acreditou no que estava escrito ali, ela confiou que Deus falou pessoalmente com ela e ela tomou posse daquilo. E esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que fala pessoalmente conosco. E nós temos que tomar posse do que está escrito na palavra de Deus, né? Quando Paulo escuta, não temas, porque eu sou contigo, as circunstâncias, elas não mudaram, mas ele permaneceu pregando, ele permaneceu falando de Jesus, porque ele sabia que Deus era com ele e que Deus ia cumprir a promessa que fez. E várias vezes na Bíblia Deus fala isso com pessoas diferentes. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés ele já tinha até fugido do Egito, ele nem estava mais lá. Mas Deus fala com ele e ele fica com medo também. E Deus fala: Moisés, eu serei contigo. E com aquela palavra Moisés fala: tá bom, eu vou fazer. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. E ele vai com essa certeza e essa convicção. E ele entra diante de Faraó, que era como se fosse um Deus. E a palavra do Faraó era a lei. Se ele mandasse matar Moisés ali, né? Na primeira vez que Moisés foi, tinha acabado. Só que Deus falou: Moisés, eu sou contigo, não temas. E a gente sabe que Moisés vai pelo menos 10 vezes diante de Faraó e não acontece nada com ele. Ele sai do Egito junto com o povo da maneira que Deus havia prometido e da maneira que ele confiou que Deus faria. E aí quando Moisés morre, Deus levanta um outro líder, né, para continuar guiando o povo, que é Josué. Só que Josué, mesmo acreditando em Deus, confiando em Deus, novamente a gente vê também que ele fica com medo, que ele fica inseguro. Ai, será que eu vou ser como Moisés? Será que Deus vai ser comigo? Será que as pessoas vão me ouvir? E aí Deus fala com Josué: serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. E aí Josué faz o quê? Segue. Faz a obra do Senhor, faz o que tem que fazer, enfrenta, participa de guerras, é vitorioso, né? Então ele é guiado por Deus e Deus fala com outras pessoas também a mesma coisa: olha, não temas, porque eu serei contigo, né? Então várias vezes o Senhor fala isso, né? E nós, quando a gente tem essa convicção da presença de Deus nas nossas vidas, quando a gente tem essa certeza e essa convicção de que Deus ele está nos vendo assim individualmente, ele está aqui, ó, agora olhando para você. Ele sabe exatamente que você está aqui nessa noite. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe exatamente o que você colocou diante dele. Deus sabe até o que você está pensando agora, né? O que você está imaginando. Deus sabe todas as coisas. Ele te vê individualmente e ele te vê pessoalmente. E quando a gente acredita nisso, o nosso relacionamento com Deus muda. E é isso que Deus quer. Deus ele nos criou para isso, para se relacionar conosco. Deus quer que a gente tenha um relacionamento íntimo e profundo com Ele, né? Então a gente precisa começar a olhar a Deus como um próximo de nós, né? Como se Ele fosse realmente uma pessoa que está aqui do nosso lado, nos vendo, nos ouvindo e que
que pode todas as coisas, porque é isso que Deus é. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus vivo, né, que nos ouve, que sabe todas as coisas. E quando a gente vive assim, quando a gente acredita em Deus dessa maneira, muda tudo nas nossas vidas, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos, a gente sabe que nós não estamos desamparados, que a gente tem um Deus, como diz aqui, onipotente, que pode todas as coisas, que está ouvindo as nossas orações e que tem poder para fazer todas as coisas, inclusive aquelas coisas que o homem olha e fala e diz que é impossível. Deus faz o impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está te vendo. Esse é o Deus que está te ouvindo. É o Deus que é o Deus do impossível. E quando a gente olha para a história de Paulo, que a gente lê as cartas, né, todas as cartas que Paulo escreveu, a gente entende que tudo o que Paulo fez foi por causa desse relacionamento pessoal e profundo que ele tinha com Deus. Porque se não fosse Deus, né, ele teria morrido lá no início da caminhada dele, né, nas primeiras pregações. Porque quantas vezes ele foi espancado, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi preso, né, e uma das vezes ele foi apedrejado, que ele foi levado como se estivesse morto para fora da cidade. E ali ele se levanta e sai andando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível, porque Deus era com ele, e é esse Deus que nós servimos. E Deus, ele quer ter esse relacionamento conosco, e só depende de nós, né? Para a gente ter esse relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Deus, depende só de mim, não depende de mais ninguém, né? Ninguém pode se relacionar com Deus por mim, só eu posso fazer isso. Então é eu que tenho que acreditar, é eu que tenho que acreditar em cada palavra que está escrito na Bíblia, sou eu que tenho que acreditar que Deus é comigo, que Deus está ouvindo as minhas orações, que Deus, ele realmente é o Deus do impossível e que ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, que Deus realiza sonhos que a gente às vezes nem se lembra mais. Deus realiza sonhos que às vezes a gente nem orou, coisas que a gente desejou. Quando eu estava lá na Suíça, eu me lembrei de uma coisa, porque a gente estava andando numa cidadezinha lá, e aí tinha uma casinha e ela tinha escrito em cima Eide. E aí eu lembrei de um livro que eu li quando eu era criança, que a professora leu quando eu era criança, que eu estava na 4ª série, foi até a professora lia. Ela lia esse livro da Eide todos os dias, no início da aula ela lia um pedacinho do livro. E esse livro é um livro de uma escritora suíça, que fala de uma vilazinha suíça, né, de uma menininha órfã que vivia numa vila na Suíça, naquelas casinhas da montanha. E eu lembro que eu adorava esse livro e eu tinha vontade de ir na Suíça. Então eu estava lá na Suíça e Deus mostrou a casinha com o nome Eide, para eu lembrar que quando eu era criança, né, eu ouvi uma história de uma menina que morava na Suíça e eu tinha vontade de ir na Suíça. Então olha só como é que Deus, ele faz coisas e ele mostrou lá para eu lembrar disso, coisa que eu nem orei por isso, eu só era criança, eu achava legal, eu achava interessante, eu queria ir na Suíça. E aí Deus realiza coisas que a gente às vezes nem pediu, né? A gente desejou, mas nem orou, né? Então Deus, esse é o Deus que nós servimos, né? É o Deus que realiza os sonhos que às vezes a gente nem orou, nem pediu, a gente só desejou, né? Então Deus é o Deus que faz coisas incríveis e maravilhosas, mas a gente tem que enxergar Ele como esse Deus pessoal, esse Deus íntimo, né? Esse Deus que nos ama e que quer sim, né, realizar os nossos sonhos e quer abençoar as nossas vidas. Amém? E essa é a palavra, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilhosa palavra que nos foi trazida pela pastora e que mostra que nós temos que ser mais fervorosos, né? Crermos mais em Deus, deixar uma desconfiança bem longe de nós. Bem, agora é o momento de recolher os meus dízimos e ofertas. Eu vou dar trabalho ao irmão. Amém? E a fé com alegria lá no céu brilhará.
Senhor, agradecido, Senhor, por poder ouvir a Tua palavra. É verdade, Jesus. Essa palavra que nos conforta, que nos ensina, que edifica a nossa fé, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de poder ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor. Pedimos, Senhor, por aqueles, Senhor, que não puderam ofertar, que o Senhor abra as portas, Senhor. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um que está aqui, o desejo daqueles que estão representados pelos que estão aqui. Nós não temos nenhuma dúvida, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus de milagre, um Deus de amor e o Deus da provisão. Amém? Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade por mais um domingo, né? De estar aqui à frente dos trabalhos e passo a palavra ao pastor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orando pelos envelopes, depois nós estaremos orando. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, está aqui, Senhor Deus, os teus filhos diante de Ti, meu Pai. Cada um que fez um propósito diante de Ti, meu Pai, estão colocando agora diante de Ti. E aqueles que não fizeram, pode fazer agora pessoalmente. Colocar na presença de Deus a sua necessidade, o que você deseja. Porque Ele é Deus que responde, é Deus que abençoa, é Deus que livra, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que responde ao pedido dos teus filhos, meu Pai. Por isso, nessa noite, nós estamos te pedindo, meu Pai. Responde, Senhor Deus, cada pedido, Senhor. Aquilo, Senhor Deus, que vem para o nosso bem, Pai. Tu sabes o que não convém aqui nesse pedido, mas também sabes o que convém. Por isso nós te pedimos, Senhor. Como te pedimos também, quando nós vamos fazer esse pedido, que tu dê sabedoria para fazer, Senhor. E nós te pedimos agora que tu venha responder e abençoar e realizar o desejo de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Deus é maravilhoso, né? Quando eu oro que alguém vai viajar, eu não peço só para Deus levar e trazer em paz, eu peço para estadia lá também, né? Foi o que eu ouvi, o testemunho da pastora aqui, foi isso, né? A ida, a estadia lá e a volta. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas, amém? Amém. Nós vamos estar aqui terça-feira, das 8 às 9, realizando o culto que nós fazemos toda semana. E domingo nós estaremos aqui mais uma vez, também realizando o nosso culto, agradecendo a Deus, colocando na presença dele a nossa necessidade, o que nós desejamos, e com certeza Ele vai responder conforme aquilo que é bom para cada um de nós. Deus vai responder. Coloca diante de Deus o que se precisa, coloca com confiança, coloca com determinação, porque Ele vai te responder. Às vezes o que é impossível, mas Deus é homem, não é homem, é Deus que pode todas as coisas. O homem pode falhar, mas Deus não. Amém? Amém. Vamos estar orando agora, depois do nosso. Convidar a irmã Zé para vir aqui à frente. Vamos orar por ela. Já falamos tanto da irmã Zé que estou esquecendo de orar por ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seu Deus, Pai maravilhoso, está aqui diante de ti, a tua serva, Senhor Deus. Tu conheces, Senhor Deus, o coração, tu conheces o desejo que ela tem, meu Pai. E eu te peço agora que tu venha derramar sobre ela, Senhor, as tuas bênçãos, a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai. Responde, Senhor Deus, o desejo, os pedidos do coração da tua vida, meu Pai. Abençoa ela, meu Pai. Dê ela bênçãos, vitória, saúde, meu Pai.
coragem e entendimento na vida dela, meu Pai. Senhor, nós te pedimos que tu derrama, Senhor Deus, conforme a tua amor, a tua bondade e a tua misericórdia. Tudo que ela necessita, meu Pai, na tua vida, meu Pai. Tu abençoe e guarda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É o seguinte, pastor, a Tati ficou tão agradecida e tão satisfeita com a presença da pastora e pediu para mim agradecer aqui a irmã Zélia e o pastor Pedro pela criação maravilhosa que ele deu, a educação maravilhosa que ele deu para a pastora e o Isaac também, que recebe a bênção dela. Pai, não esquece de agradecer lá, porque foi uma educação, um testemunho maravilhoso que ela deu nesses dias lá. A Tati ficou observando, a Tati é muito observadora. Aí ela ficou observando, ela não mudou o humor, em momento nenhum ela teve esse período, dando um testemunho maravilhoso. Então, Pai, não deixe de agradecer ao pastor Pedro e à irmã Zélia pela educação que ela deu a pastora Patrícia o testemunho da pessoa é muito importante. É o evangelismo mais importante, o testemunho. Né? O crente tem que procurar dominar-se. Às vezes você está numa situação que é difícil de controlar. Às vezes você está numa aprovação que todo mundo passa, em todos os momentos a gente passa a aprovação. Pode ser uma pessoa mais rica, pessoa mais feliz, mais bem nos momentos que ele vai passar. E a nesses dias que ele lá, não parou em nada, é uma serva de Deus. Então, eu quero agradecer a eles, aos corais que criam educação, e a Deus que colocou a Patrícia na nossa vida. Glória a Deus! A bênção que eu retiro, para mim, uma bênção muito grande. Eu, Isaac, ele é descendente dele, da dificuldade que a gente tem de falar em culto, assim. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido, e aquilo, isso para mim está sendo um treinamento. Às vezes até eu posso medir e conseguir falar melhor futuramente, porque isso tudo tem um treinamento. Né? Eu nunca falei na frente de ninguém, só às vezes na telegrafia algumas coisas. Mas aqui, assim eu tenho a minha dificuldade, sempre uma dificuldade que eu tenho dele. E eu vi agora o Isaac orando, e eu também começando a falar. Então, o que para nós é uma bênção que está sendo ampliada, e a gente pede que a família da Patrícia seja abençoada mesmo, porque ele vê a luta, as dificuldades de todos, assim, para manter esse trabalho. Mas em nome de Jesus vai crescer mesmo aqui, e a Tati vai ser a recomendou, Isaac. É para mim manter a minha presença constantemente. Glória a Deus! É bênção que está recebendo, então dá a sua parte. Amém. Talvez nós não temos dado o amor que a Patrícia merecia, mas procuramos sempre, que ela sempre foi muito meiga, né? Procuramos sempre ter muito amor com ela. Mas o que conta muito é a índole da pessoa, né? E a Patrícia é uma pessoa de uma índole muito boa. Eu sempre agradeço a Deus pela minha família, porque são sempre pessoas que têm uma certa consideração, uma certa maneira de ser. E eu agradeço muito a Deus e é muito gratificante nós ouvirmos isso. Muito obrigado, irmãos. Vamos estar orando agora, amém?
Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor Deus, pela presença de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor Deus, pela volta da tua filha em paz, do teu servo, Senhor, pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui, pela vida do Evangelho e de cada um dos que estão aqui. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que tu venha derramar bênçãos especiais no meio do teu povo, Pai. Que tu possa estender a tua mão, guardar, trazer bênção, paz e prosperidade, saúde, meu Pai. Coloca a tua mão sobre cada um, meu Pai. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um daqueles que estão aqui. E tenha certeza que aquilo que você colocou hoje aqui na presença do Senhor, com certeza Ele vai te responder, porque Ele é Deus de bênção, de paz, de amor e de prosperidade. Por isso nós servimos a esse Deus grande e maravilhoso, porque sabemos que Ele é acima de todas as coisas. Quero te pedir também, Senhor Deus, que tu nos leve em paz como tu trouxeste a esse lugar. Tu guarda, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Tu abençoa, prospera, meu Pai. Dá-nos, Senhor Deus, dias de paz, de bênção e de prosperidade. Nós sabemos, Senhor Deus, que estamos numa época difícil, época de política, de confusão, mas tu guarda os teus filhos, meu Pai. Guarda cada um deles nas tuas mãos, Senhor Deus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz, irmão.